Olá, bom dia. Meu nome é Francisco Regis dos Santos, para quem não sabe, sou o irmão Regis e eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer esse vídeo para você, crendo, lógico, que essa palavra de Deus vai ajudar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, eu sempre gosto de ler esses versículos para você ver a importância da palavra de Deus. Então, em Mateus capítulo 18, no versículo 20, a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, Deus ele está no nosso meio, através da palavra, através do nome dele, através da presença dele, ele está no nosso meio. Então, eu tenho uma mensagem do trono de Deus para a sua vida, que é esta. O tema dessa mensagem é esse. É esse: creia em Deus e cumpra os mandamentos dele para poder você se livrar da condenação eterna. Então o tema dessa mensagem é esse: creia em Deus e cumpra os mandamentos dele para você se livrar da condenação eterna. Então essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele quer que nós venhamos cumprir os mandamentos dele para nós podermos se livrar da condenação eterna. Não é querendo ser melhor do que você, não é lhe julgando, não é apontando os seus pecados, os seus erros, mas é simplesmente lendo as Escrituras Sagradas para você. Eu vou mostrar um testemunho de Lázaro e Rico para nós ver qual dos mandamentos o rico não cumpriu, não praticou para poder ir para o Hades. Então nós vamos ver agora na mensagem de Deus. Em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, no versículo 16 em diante, está escrito desta maneira: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então o jovem queria se livrar da salvação eterna. O jovem queria se livrar da condenação eterna, e ele foi até Jesus Cristo e ele fez uma pergunta a Jesus: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então ele queria se livrar da condenação eterna, ele queria ser salvo eternamente. No versículo 17, e ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus disse para ele desta maneira: então, se você quiser entrar na vida eterna, então guarde os mandamentos. Se você quiser se livrar da condenação eterna, então guarde os mandamentos. Jesus falou para ele desta maneira. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus falou para ele, fala para a minha vida e para a sua vida, para todos aqueles que lê essa Bíblia e ouvir a palavra dele, é para todos, é direcionada a todos que lê a Bíblia, para toda a humanidade. Então, desta maneira é que eu e você vamos se livrar da condenação eterna. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu e você, nós, os seres humanos, nós temos que o quê? Crer em Deus e cumprir os mandamentos dele para nós se livrar da condenação eterna. Então Deus ele nos deu aqui o caminho, a direção. Ele nos deu o caminho e a direção para nós se livrar da condenação eterna. E ele deu para o jovem. Então é isso que eu e você temos que fazer para nós se livrar da condenação eterna. Agora eu quero mostrar para você uma parábola que está em Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, no versículo 19 em diante, para que você entenda, para que eu também entenda cada vez mais a Bíblia Sagrada, a vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 16, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, no versículo 19 em diante. Capítulo 16, no versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas.
E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Ardes ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Isso se referindo ao Hades, que é o inferno. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, qual foi o mandamento que o rico deixou de praticar, deixou de cumprir, para ele não ter se livrado da condenação eterna? Porque, segundo a Bíblia, o rico, que se refere aqui na parábola do rico e do Lázaro, ele deixou sim de praticar algum dos mandamentos que Jesus citou para o jovem rico. Por quê? Porque ele não se livrou da condenação eterna. Veja que quando ele morreu, ele foi para o Hades, que é o inferno. E o Lázaro, que era um mendigo, o Lázaro que estava cheio de chagas e mendigava a porta deles, ele foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Então, nesta parábola, e através de Lucas 19, no versículo 16 e diante, a gente, pela lógica da palavra, Lázaro, ele estava cumprindo os mandamentos, ele estava obedecendo a palavra, ele estava crendo em Deus, porque os anjos levaram ele para o seio de Abraão. E Lázaro, e o rico, infelizmente, ele estava deixando de cumprir os mandamentos de Deus. Então, qual foi desses mandamentos que o rico deixou de fazer? Será que ele estava matando alguém? Será que ele estava cometendo adultério? Será que ele estava furtando? Será que ele estava dizendo falso testemunho? Será que ele estava deixando de amar o pai dele, a mãe dele, honrar? Será que ele estava deixando de amar o próximo? Provavelmente, segundo a lógica da palavra, o rico ele estava deixando de cumprir algum desses mandamentos. Ele não estava amando o próximo, ele não estava ali. Eu não posso dizer qual dos mandamentos que ele não estava cumprindo, mas ele estava deixando de cumprir alguns desses mandamentos, o qual levou ele à condenação eterna, ao Hades. Então, o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida é: creia em Deus e cumpra os mandamentos dele para você se livrar da condenação eterna, que é o desprezo eterno, que é o lago que arde com fogo e com enxofre, que é o Hades. Então, está escrito para a minha vida e para a sua vida. Então, cumpra os mandamentos. Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, guardar os mandamentos é muito importante hoje em dia. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é uma mensagem de Deus para a sua vida, que Deus abençoe. Pela lógica da palavra, pela fé na palavra, a crença na palavra, nós vemos que o rico, da parábola do rico e Lázaro, ele deixou de cumprir, ele deixou de praticar, ele deixou de exercer, de executar os mandamentos de Deus, e ele foi para o Hades, a um lugar que tinha muita chama, a um lugar que tinha muito tormento. Então Deus quer que você não vá
para o Hades, nem para o inferno, nem para a condenação eterna, nem para o desprezo eterno. Então Deus ele quer que você se livre da condenação eterna, do lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Então eu e você devemos com que cumprir os mandamentos, praticar os mandamentos e pedir misericórdia a Deus, compaixão a Deus, pedir a ajuda de Deus. Deus me ajuda ao cumprir os mandamentos, ao praticar o mandamento, me ajuda a fazer o que é certo, o que é correto, o que é direito segundo a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a mensagem de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus abençoe você poderosamente, que Deus lhe guarde, Ele livre de todo mal, que Ele lhe encha com a glória, com a presença, com o Espírito Santo, que Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, acampe anjos ao teu redor, ao redor dos teus familiares, da tua casa, para que nenhum mal aconteça com você, nem com seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele encha você com a presença, que Ele lhe dê sabedoria, entendimento, discernimento na palavra dEle, que Ele lhe dê compreensão e entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nenhuma obra maligna prevaleça nem contra você, nem contra os seus filhos, nem contra as suas filhas, nem contra os seus planos, nem contra os seus projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.